Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, o programa de entrevistas do Banco Alfa. Aqui a gente conversa com fundadores de startups, gente envolvida com venture capital, financistas, investidores de outras linhas de negócio, enfim, tecnologia de informação e vários outros assuntos como sustentabilidade que são bastante atrativos para o nosso tema aqui central. Hoje eu vou conversar com o Eber Cardoso, no relative, né? Não é meu parente. Até agora a gente não descobriu isso. Ele é CEO do Brasa. O Brasa é uma holding que consolida as empresas MSBB Money UK, portanto do Reino Unido, o MS Bank, o Cloudbreak e MS Tech. Eles consolidam tudo isso nessa holding. Formado em administração de empresas e negócios internacionais pela Park University, onde também fez pós-graduação em gestão de empresas. Tem forte atuação em vendas e em gerenciamento de risco. Com mais de 20 anos de experiência internacional e expertise em finanças, tecnologia no mercado de agronegócios. Olha só, um tema bastante importante para o Banco Alfa. Atuou em instituições financeiras como o INTL, FC Stone, atual StoneX, a EDF, Main Capital Markets e Hedgepoint Global Market. Eber, muito bacana estar conversando com você. Normalmente, quando a gente faz as apresentações de currículo, assusta as pessoas, né? Porque é tanta coisa, mas na verdade é fruto de uma carreira de sucesso aí. Parabéns, bem-vindo ao nosso programinha aqui. Prazer, muito prazer estar com você aqui. Cardoso, né? Agora não somos parentes, mas... Ainda não descobrimos. Ainda não descobrimos, exatamente. É um prazer enorme, eu adoro falar com as pessoas, falar sobre negócio, falar sobre o brasileiro, sobre o mundo, sobre o mercado financeiro. Tenho meu pezinho no agro muito bem fincado, adoro o agronegócio, e sempre ligado ao mercado financeiro, né? Então, um prazer estar aqui, estou à disposição para a gente fazer esse bate-papo aqui. Bom, vamos começar pelo Brasa. Que valor o Brasa entrega para os seus clientes? Que função social e financeira ele desempenha? Enfim, fala aí para a gente do Brasa. O Brasa, como você comentou, ele consolida algumas empresas, sempre voltado. Eu diria que a gente é um banco que não tem, está sentado em cima das borders entre o Brasil e o mundo, e o mundo e o Brasil, né? Então, nós temos um banco de câmbio aqui no Brasil, né, como o próprio nome diz, focado em operações de câmbio e o seu redor. Temos uma entidade de pagamentos internacionais, né, na Inglaterra se chama de e-money institution, lá na Inglaterra, com um foco de pagamentos cross-borders, né? Temos um aplicativo que chama Cloudbreak, que é carteira multimoeda, e temos uma empresa de tecnologia, que é a empresa que dá suporte a todas as empresas do grupo. Essa holding, o principal valor agregado a ela, e nosso foco é o mercado, é o brasileiro, tá? Então, diferente de algumas plataformas de meios de pagamentos, de transferências, de remessas, o nosso foco é transformar o brasileiro em cidadão do mundo, né? Via qual tipo de segmento? Segmento cambial, que no Brasil é um segmento de 2,2 trilhões de dólares, ou seja, o fluxo cambial brasileiro, in and out, né, o de dentro para fora ou de fora para dentro, é maior do que o PIB brasileiro. Tá? Então, é um mercadaço gigantesco, se divide entre, tirando o mercado interbancário, incluindo ele aí como um segmento, você tem o mercado de empresas, né, que a gente atende através de aplicativos mais voltados através de correspondentes cambiais e mesa comercial interna. A gente tem APF, pessoa física, que é através da carteira multimoeda Cloudbreak, e o segmento de APIs. Por que o segmento de APIs? A gente serve muitos intermediadores ou grandes empresas internacionais que coletam, por exemplo, subscrições no Brasil, empresas que vendem software, né, por subscrição, empresas que processam esses pagamentos, coletam recursos no mundo inteiro, entregam para essas empresas de subscrições, elas acabam processando no Brasil, mandando para a gente, e a gente manda o câmbio para fora quando é real. Então, o nosso foco
em trazer competitividade para o brasileiro nas transações internacionais, serviços e soluções na volta dessas transações internacionais, tá? Para que as pessoas, as empresas ou outras empresas, a gente diz que a gente é agnóstico na nossa missão de globalizar o brasileiro. Então, muitas empresas financeiras e não financeiras que precisam servir os seus clientes com operações no segmento cambial ou em pagamentos cross-borders, vêm a nós e a gente cede, né, as nossas APIs, abre o nosso capô com a nossa competitividade, o que a gente há de melhor, porque a gente entende que a nossa missão é que o brasileiro tenha aquilo que ele necessita de uma maneira competitiva, de maneira automática, ágil, instantânea. Então, mesmo às vezes eu tenho o meu competidor, usa a gente, porque ele está numa missão de agregação ao valor ao brasileiro e eu quero participar dessa agregação. Então, esse é o nosso Brasa, né, que agora o nome, a gente era MS Bank no Brasil, está virando agora, a partir da semana que vem, Brasa Bank, tem toda uma campanha sendo lançada aí. Nós estamos na Inglaterra se tornando Brasa UK, né, Brasa Holdings, e o Cloudbreak, eu não vou revelar o nome, que é um nome surpresa, que vai sair na sequência aí, que vai transformar a carteira multimoeda também numa meio que unificando todas as nossas marcas numa grande marca. Somos uma empresa de brasileiros para brasileiros, foco no Brasil, acionistas brasileiros, somos privados, não temos investidores externos, tudo na raça, no braço, capital do nosso fundador Marcelo Sacomori, a quem agradeço inumeramente, de maneira ter um carinho por ele, um carisma por ele, uma pessoa incrível, fantástica, e tenho uma honra enorme de liderar esse projeto para ele, como CEO e também como um dos acionistas do negócio. Fantástico, cara. Olha, muito oportuno essa conversa. Nós temos aí uma série de mudanças de leis cambiais, regras de portabilidade de dinheiro. O brasileiro até pouco tempo podia só levar 10 mil reais. Agora essa coisa, eu quero deixar essa bola para você, mas quero fazer essa provocação a partir de uma observação. Eu não sei porquê, eu venho de uma família simples, na verdade, mas eu sempre me senti, eu tive essa pretensão de ser cidadão do mundo. A minha mãe uma vez me comentou que eu pedi aos 4 anos, eu não lembro disso, um globo terrestre de presente. E ela não tinha dinheiro, pediu para um tio meu que tinha melhores condições para me dar um globo, e eu ficava olhando esse globo. Então, não sei de onde vem isso, da minha alma, sei lá o quê, mas eu sempre observei em toda a minha vida de que nós somos um povo de um país enorme, com grandes possibilidades, mas muito isolado. Tem uma barreira linguística, a barreira da língua é importante, nós falamos uma espécie de holandês, ou sei lá o quê, um finlandês, né, para o mundo. Nós não temos essa... O brasileiro não tem essa consciência, né? A nossa língua é muito... pouco acessada, no sentido da globalização, né? E nós temos uma barreira geográfica, né? Somos um continente voltado às costas, florestas, e né, agora temos muito mais presença, né, centro-oeste principalmente, para países de língua espanhola, e na frente da gente tem um oceano. Enfim, esse é o quadro do brasileiro em regra. Vocês têm uma função de negócio, claro, para ganhar o dinheiro de forma maravilhosa, íntegra, produzindo resultado, oferecendo valor, tudo certo, mas ao mesmo tempo vocês também têm um papel aí que lida com cultura, transformação de cabeça. Me alonguei na pergunta, não é recomendável para um entrevistador, mas eu queria começar por esse comentário e pedir que você também evoluísse essas questões que estão já acontecendo de transformação da nossa lei, que é um terceiro aspecto, que nossas leis sempre foram muito estatizantes, fechadas, e etc. Tá aí o prato cheio para você... Dá para a gente conversar umas 3 horas aqui. Viajar. Infelizmente, temos mais do que 20 minutos de conversa, mas vamos lá. Rápido. Eu também venho de background extremamente simples. Quando eu tinha 16 anos de idade, assistindo um programa de TV, eu vi sobre intercâmbio, isso em 95, né? Eu lembro minha mãe cozinhando, e ela falou assim para mim, e eu falei assim para ela: mãe,
eu quero ir para o exterior. Ela fazendo, você olhou para mim assim, não, eu quero ir mesmo. Como que a gente faz? Não, tem um amigo do seu pai que é dono de uma agência de turismo, vamos ligar para ele. Ela pegou o telefone, ligou para ele, falou em Americana, eu sou aqui do lado de Campinas, nasci lá. Ela falou: meu filho quer viajar para o exterior fazer intercâmbio. A gente é uma agência de turismo, somos intercâmbio. Mas tem uma, até para mencionar, a Maria Forini, uma querida do programa AFS, American Field Service. Ela falou: ó, tem uma Maria Forini, são pessoas relevantes na minha vida que eu faço questão de mencionar o nome dela. Liga para ela, liguei, estava no último dia do registro para o processo seletivo do AFS. Naquele dia, eu e minha mãe comemos, entramos no ônibus, fomos para o centro da cidade, pagamos, sei lá, R$ 50 para inscrição, e eu participei do programa, fui selecionado e fui para o exterior. Na minha família, ninguém fala inglês. Os meus pais, empresários 100% microempresários, pequenininhos. Minha mãe, escritório de contabilidade. Meu pai trabalha com reciclagem. Esse sou eu, quando eu iniciei. E olha só que bacana, fui para o AFS, fiquei um ano lá. De lá, eu jogava vôlei aqui no Brasil, jogava muito bem, jogava em clubes aqui. Fui visto jogando no final de semana, porque na cidade que eu morava, de 20 mil habitantes, em Nebraska, ela não tinha vôlei masculino, só o feminino. Eu jogava no final de semana com os técnicos. Me gravaram, mandaram para a faculdade, fui selecionado com bolsa de estudo e fui estudar nos Estados Unidos sem pagar um centavo, jogando vôlei para a universidade. Por que eu conto essa história? Nós nem estamos falando um pouquinho da minha história, mas é relevante. Eu acredito demais na evolução e na construção, né, do ser humano, tá? Isso para mim é um propósito gigantesco de vida, né? Eu tive a oportunidade de levar inúmeros amigos para o exterior para jogar vôlei, para estudar, né? Vários deles continuam morando lá fora ou voltaram para o Brasil. Eu tenho uma paixão pelo mundo internacional gigantesco, tá? E o Brasil, mesmo a gente sendo e eu concordo com aquilo que você disse, a gente parece que é blindado aqui dentro por diversos fatores. Eu acho que o principal fator é o fator econômico mesmo. Nós somos uma sociedade extremamente desigual, isso naturalmente faz com que a maior parte da nossa sociedade seja blindada e seja meio que participe de um Brasil somente, né? Eu acredito que o Brasil, pela questão do valor intrínseco que tem esse país, o agronegócio é uma delas, né? O agronegócio, né, como diz algumas mídias aí, o agro agora é pop, né? Meu Deus do céu, o agro é pop desde 1990, quando realmente começou a crescer, sair do Rio Grande do Sul, no plantio de soja, e para não entrar no agronegócio aqui, que senão eu também vou me delongar. Mas o Brasil, ele é, por si próprio, ele é global. Então, quando eu vejo as pessoas falando que o Brasil está mal por fator A, B, C, D, talvez o mundo esteja bem, e isso é uma alavanca que mantém o Brasil redeado, né? Para quem gosta de rede de gestão de risco, o Brasil é tão importante internamente quanto ele é importante externamente. Então você tem um balanço natural, um país de tamanho gigante, de riqueza gigante, e eu como brasileiro, a gente tem que destravar esse potencial, porque é inacreditável, não há nenhum país no mundo com esse potencial. A gente tem que destravar. Então o Brasil não é internacional, ou ele não está fechado em bandeira, ele não consegue ser, pelas naturezas geográficas, pela riqueza que ele tem. Então ele é global, já é inserido no mundo global, por natureza. A outra coisa que a gente tem também muita descendência, né? Tem bastante descendência europeia dentro da nossa, né, do mundo inteiro. Então, tem potes, né, ou pacotes ou lugares no Brasil que você tem uma certa participação com o mundo global. Então eu vejo, tá, que o meu propósito como ser humano, tá, ele é para que o brasileiro cresça, se desenvolva, né? Agora, a gente, eu olho para essa inserção no mundo e olho pela dificuldade que o Brasil, a logística é mais cara, os impostos são mais caros, os spreads que se cobra aqui são mais caros, às vezes literalmente por causa do risco, mas também se cobra mais caro. Então eu vejo que a gente tem algumas dificuldades estruturais que elas, no mercado financeiro, por exemplo, tem que ser rompidas, tá?
E eu uso uma expressão, né, e as pessoas falam, né, dentro do banco, nosso propósito é fazer o mínimo para que o brasileiro viva o máximo. Mínimo, tá? E às vezes eu vejo que a gente celebra coisas, né, que a gente não deveria celebrar. A gente deveria ter vergonha. 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 Ah, estamos agora saneamento básico, né, em regiões que não tem saneamento básico. Cara, faz quietinho, executa e sai pela tangente. Não celebre, porque nós estamos em 2023. Você está falando que você está levando água potável para as famílias? É uma vergonha. Não é algo de. Assim, eu me posso põe com vergonha. A gente devia estar em um outro patamar. E isso eu estou falando para a sociedade. Eu estou falando para a sociedade, não estou falando nem para político e nem para executivos. Como o Brasa Bank, eu não quero estar inserido no mercado e falar que eu estou disruptando o mercado, sendo que o mercado cobra 10% de spread e eu estou disruptando a 8%. Que favor eu estou fazendo para o brasileiro se eu continuo cobrando algo que não é justo? Então, eu quero ter senso de justiça nisso. Eu não consigo ver pessoas cobrando 10, 15% por uma transação internacional. Por quê? Me justifica, não tem risco de crédito, não tem. Me justifica o porquê disso. Não pode ser um empecilho. Então não adianta você fazer uma mensagem de que você vai disruptar, né? Que tá na moda, que eu sou isso, é fintech disso, é empresa de tecnologia, quando você não faz o básico. Agora Então o tem. propósito do Brasa é fazer o básico. E o que eu vejo, emendando na sua segunda pergunta, é que o mundo, tá? A nossa sociedade, ela está se globalizando por si próprio, né? A gente estava tendo um outro bate-papo, a gente comentou. De repente, se você fez uma viagem internacional, ou mesmo que você não fez uma viagem internacional, você estava na internet, fez uma pesquisa numa loja que tem um artigo que só aquela loja faz lá em Chicago. E você quer esse artigo porque você gostou. Tá. Como no passado pensar que você poderia, aquela empresa, vender para um brasileiro, o brasileiro comprar daquela empresa, como você fazer essa logística, como você fazer esse pagamento. Hoje, você consegue. Hoje, a sociedade, ela, através das mídias sociais, internet, ou seja, o mundo, não é que só o brasileiro que está indo para o mundo também está pesquisando e indo para o mundo. Então, você está se encontrando. Só que o ecossistema das empresas financeiras, tributários, logístico, ainda não estão para atender uma relação interpessoal entre pessoas do planeta. Então, o que eu vejo, tá, e nem as leis estão, né? As tecnologias, elas avançaram muito recentemente, mas também não estavam. Então, eu vejo que nós estamos num momento incrível agora. E olha, Banco Central tem feito um trabalho de bater palma para o mundo vê isso, mas eu, como entidade regulada, né, no Brasil, eu tenho que dizer que antigamente, né, a gente estava no push para que o mercado movesse, para que a regulamentação movesse, para que, né, as economias movessem. Agora eu vejo o protagonismo do Banco Central. O Pix, por exemplo, né? A revolução do Pix, ela é tão absurda para o brasileiro, né? Eu estava com um outro bate-papo esses dias e a pessoa falou, cara, quem ganha e quem perde. Eu não vejo perdedor. Porque eu também não vejo que o movimento desse para o banco, né, a nova lei cambial ou do Pix, como ruim. É extremamente importante e bom para o banco também. Então tem perdedor. Não é que os bancos vão ser disruptados, não vão ser disruptados. Os bancos são sólidos, são organizações, os bancos brasileiros são sólidos, organizações bem tocadas, investidores em diversos segmentos, setores, eles vão se transformar e muitas das vezes esses movimentos tecnológicos são incríveis para eles, de leis, de protagonismo do Banco Central e até mesmo das fintechs. Tanto que eles podem comprar as fintechs, são financiadores das fintechs e dos disruptores natural, e também são parceiros, e também isso vai motivar eles a se transformar. Então eu vejo que a lei, o movimento, está vindo, né, da lei cambial, simplicidade, né, o custo de observância do mercado cambial, né, desse que a gente está falando de levar o brasileiro para o mundo, é tão grande para os bancos,
né? Que quando você olha para o arcabouço de produtos de um banco, ele acaba olhando para esse segmento e fala, meu Deus, isso aqui é o que me dá dor de cabeça, eu tenho que ter 300 pessoas para processar diversas naturezas de câmbio, a complexidade, os sistemas internacionais não se conectam, aí você tem SWIFT Isso para está uma coisa que ficando mais funciona simples, né? Isso está ficando mais muito simples. mais simples, muito, mas tem um caminho ainda a perseguir. Eu acho que, trazendo um tópico picante aqui, blockchain, incrível para esse futuro. Estou falando blockchain, não estou falando stablecoin, não estou falando cripto, tá? Porque blockchain faz todo sentido. Você ter esse dinamismo, né? Quando você pensar, vamos pensar, jogando um pouquinho de trends aqui, vamos pensar, blockchain, tá? Uma carteira digital, você vai poder ter tudo dentro da sua carteira. A moeda, qualquer moeda, se ela está dentro do blockchain, né, uma CDBC, por exemplo, as moedas se transformando e vão se transformar, né, em tokens, né? Cara, mas você tem uma ação de uma Apple, de uma Petrobras, você tem uma ação de um banco, que vai virar um token. Então, beleza. Se eu tenho um único ambiente com tecnologia que se conversa globalmente, agora eu passo a nem necessariamente, eu viro um grande escambo de troca de coisa. Eu não preciso necessariamente, vamos dizer que eu quero comprar ação da Apple. Talvez eu tenha que sair do real para o dólar, do dólar, mandar para alguém para comprar, né? Aí você tem as bolsas e você vai comprar uma ação da Apple. Pensa só, se você tem alguém que tem ação da Apple tokenizada e você tem real tokenizado, você fala assim, cara, eu quero real. Aí eu quero ação da Apple. Acabou. Não vamos pensar mais além. Eu tenho um apartamento. Aonde? Na Toscana. E você? Tem um apartamento. Aonde? Em Campinas. Cara, meu sonho foi morar em Campinas. Cara, eu tô precisando, gostaria de comprar um apartamento na Toscana. Se tudo tokenizado, a gente pode concluir uma transação simplesmente tocando ativo. Ou seja, a tecnologia e o blockchain e o advento que nós estamos vendo no mundo cripto agora, tudo que está acontecendo, nada de novidade, porque continua por trás da tecnologia terem ser humanos gananciosos que têm os seus propósitos financeiros e de poder e não propósito de evoluir a sociedade. Tem muito papinho e pouca verdade, né? No final, o cara é ser humano, quer poder, quer dinheiro. E eu acredito que nós temos, na verdade, nada contra crescer e ter negócios bons, mas acho que o propósito maior é o poder que essa tecnologia tem para transformar a sociedade, né? O blockchain eu acredito demais. E as leis estão chegando para facilitar tudo isso. Então eu vejo, cara, um movimento nos próximos 5 anos. Eu, falando internacional, eu vejo que em 5 anos a gente vai ser quase irreconhecível. A gente vai olhar para trás e vai falar assim, uau, uau, quão diferente. Pergunta tolinha aqui no meio, porque eu quero ainda puxar um assunto aqui, digamos assim, mais para uma visão sua do futuro. Tem brasileiro ainda que sai com o dinheiro debaixo do braço? Assim, eu posso sair com 10 mil reais, então dá mais ou menos os 1.800, sei lá, $1.900. Tem brasileiro que compra lá e leva o dinheiro na mão? Ainda Tem existe isso? muito ainda. Tem muito ainda. E tem alguns motivos para isso, tá? Primeiro, que qual é a alternativa? Evitar o IOF, por Não, exemplo, você vai evitar o usar IOF. seu cartão de crédito, Visa e Mastercard, né? Ou, não sem falar bandeiras aqui, mas qualquer bandeira. Você tem uma taxa de IOF de 6,38 que foi para 5,38. Começa aí. Aí você tem a taxa cambial desses operadores, né? Que às vezes é 3, 4%. Então, você começa o dia um cartão internacional com 10% para trás. Aí agora você tem, né, o advento da mudança da lei, por exemplo, disponibilidade no exterior, algumas que aplicativo a gente não tem ainda o cartão de débito, mas nós vamos colocar na sequência cartão de débito para você ir lá e fazer a sua viagem e utilizar o teu cartão internacional e não o cartão de lá e não o cartão daqui internacional, né? E aí você já tem uma transação com IOF bem mais baixo. E porque ele é 100%, no nosso caso, eu tenho uma entidade na Inglaterra, sou participante direto do euro e do GBP, como exemplo, e também opero o dólar da Inglaterra, ou seja, que tem um fluxo gigantesco de relação bilateral, então eu consigo ser extremamente competitivo em tudo. As minhas próprias licenças, as minhas próprias tecnologias, os meus próprios canais, a minha própria liquidação. Eu boto um aplicativo nisso, cara, eu vou, e hoje já ofereço, a menor
taxa de remessa e de transferência do mercado. E não vai ser diferente quando eu colocar o cartão digital lá para o brasileiro. Mas, por que o brasileiro leva dinheiro? Porque, lembra que nós falamos um pouquinho? Às vezes ele viaja internacionalmente, às vezes não fala a língua. Tu imagina se chegar no caixa e o cara falar assim, débito ou crédito? Não entendi. Chegar no caixa e falar assim, cara, a internet não funcionou. Chegar no caixa e o cara falar assim, falar qualquer coisa com ele e não conseguir se comunicar. É muito mais fácil você olhar o número, pegar e contar, do que você ter inserção de uma transação internacional acontecendo ali. Então, muitos vão pela segurança que o cara tem. Eu tenho o dinheiro aqui, cara, tá comigo e ele compra alguma coisa para mim. E se o cartão não funcionar lá, quem que eu ligo? Porque muitas vezes, meu cartão, de vários bancos, cara, é eu abastecer carro que você vai passar. Eu já falo, vai travar, vai travar, vai travar, vai travar. Eu sei que vai travar, eu passo, trava. Cara, aí você tem que ligar, aí você liga. Ou às vezes você tá num restaurante e não funcionou e travou o seu cartão. Aí você liga aqui no Brasil, o cara fala, qual que é o nome da sua mãe, do seu pai? E você na fila para pagar o caixa. Você na fila para pagar o caixa. O nome de sua mãe, do seu pai, do seu cachorro, do seu papagaio. É constrangedor. E você está fazendo uma viagem para ter uma distração, ou relaxar, ou fazer negócio. Você não está ali para ter perrengue e para sofrer. Então, dito isso, ainda há um gap para melhorar bastante. Por isso, ainda que o consumo, né, de compra de cash, né, dinheiro vivo para a viagem internacional, ainda é sim um método extremamente, mas não, na meu ver, também não vai ficar por muito tempo, porque não vai durar realmente nós muito. estamos Aliás, evoluindo. você mesmo já deu uma pista aqui muito bacana, né? Em 5 anos, eu tenho, como eu lhe mencionei rapidamente até antes da nossa gravação, tenho filhos que estão envolvidos em tecnologia e que me dizem, ó, pai, você foi uma testemunha da revolução da internet. De certo modo, participei, claro, em segunda mão, né? Não fui Sim. ator, mas isso afetou muito a minha vida profissional. Você não tem noção do que vai acontecer nos próximos 5 anos. Eles me disseram exatamente a mesma coisa. E concordo gênero, número e grau com isso. pois é. E aí está um ganchinho aí para uma pergunta assim de 2, 3 minutinhos para a gente concluir. Infelizmente, essa conversa deliciosa, Heber. Você é um papo maravilhoso. Eu vou aí a Campinas para tomar um café. Vamos sim, tamo junto. Café. Mas olha, a minha questão é essa, né? Trends, o nome do programa, você já até mencionou ele. O que você vê aí para um futuro imediato? Ninguém tem bola de cristal, né? Mas eu acho que esse seu mundo é um mundo do porvir, né? Por natureza. É um mundo do próximo passo. Você está já vivendo esse next step. O que você vê aí de imediato com impacto para a vida do brasileiro comum? Porque aí era um outro papo a gente falar de importação, exportação, trade, grandes volumes, eu sei que vocês trabalham com isso. Mas para o brasileiro comum, o que você vê aí de imediato neste mundo de globalização, de tráfego financeiro internacional? Eu diria o principal deles, tá? Eu acho que o Pix, tá, foi uma revolução tão absurda, tá, tão grande, tão importante, que se você pensar o Pix e o CDBC, né, ou seja, a moeda digital, o real digital, plugado, né, sentado num blockchain, você basicamente linka, né, você passa o brasileiro a ter de fato uma wallet, uma carteira, tá? Uma carteira que você processa via Pix, transferências, e que você processa, que você tem por detrás um CDBC digital no blockchain, tá? Então um real digital. Então esses dois links são poderosíssimos, tá? Porque vai permitir, já está permitindo transações agora linkando blockchain com pagamentos instantâneos, né, de pessoas para pessoas com a sua própria chave, tá? O mundo vai se linkar a isso. Por exemplo, a gente lançou um produto agora em agosto, a gente chama ele, né, nem usando plagiarismo aqui, Pix Internacional, né, só um jargãozinho aqui, a gente lançou um produto, né, tanto para lojas físicas no mundo ou lojas online que linka o Pix com pagamentos instantâneos no mundo. Tá? Então eu vejo, tá, que o brasileiro vai ter o mundo dentro da carteira dele, a possibilidade. Aí você vai começar a ver o quê?
novas lojas, ecossistemas, marketplaces, lojas individuais do mundo acessando o consumidor brasileiro e, portanto, o brasileiro acessando o mundo. Tá? E transacionando de maneira baixa em termos de custo e ágil. Né? Você falou do seu filho. Hoje, a minha filha estuda na Califórnia, no Vale do Silício. Eu pago e transfiro para ela, faço um Pix através da minha conta na carteira multimoeda e pago ela de maneira instantânea. Só não é instantânea porque os Estados Unidos não têm a tecnologia Pix. Porque a hora que o FedNow, no caso dos Estados Unidos, tiver, literalmente, o pai, acabei o meu dinheiro, eu tô aqui no restaurante, eu preciso pagar o meu almoço. O pai entra em desespero, não tenho dinheiro. Como que eu vou mandar dinheiro para pagar o almoço? Peraí, Pix, pum, paga, tá na sua carteira digital. Tu imagina a revolução disso. Então eu acho que isso, eu vou dar um exemplo que eu acho muito, assim, bacana. Tu imagina aquela família que salva para o casamento da filha, e a única coisa que ela tem é o evento da história daquela família, o casamento da filha. E ela vai comprar o vestido. Meu, ela vai gastar o que ela nunca teve, gastou ou ela vai parcelar, ou ela vai economizar, vai gastar naquela festa ou naquele vestido o que ela tiver. Cara, por que ela não pode comprar um vestido em outro país? Talvez a qualidade seja melhor, o preço menor, e isso é acessível para qualquer pessoa. Principalmente a pessoa que não tem recurso monetário para comprar um vestido e pagar, sei lá, quantos R$1.000 no vestido. Essa pessoa vai ter um vestido de qualidade que está feito no outro lado do mundo e ela vai conseguir, porque ela tem uma carteira digital, ela vai conseguir transferir, pagar esse fornecedor e receber via logística. Cara, isso é louvável, isso traz competitividade para o país, traz economia para aquela família, pode usar o dinheiro para fazer outra coisa. Eu acredito muito nisso. Isso vai acontecer muito rápido. E o blockchain vai ser o grande, está sendo o grande vetor de tudo isso. Maravilha. Heber, não poderia começar o ano de forma melhor com uma conversa... Que é isso. Vou usar uma palavra antiga, alvissareira, uma conversa que mostra um futuro, traz um futuro positivo para a gente. Muitíssimo obrigado pela conversa. Infelizmente, breve para o conteúdo. Não, prazer é todo meu. A vastidão de repertório que você tem. Parabéns pelo seu trabalho. As pessoas que estão nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify, tem na descrição o link para o Brasa Brasil, né? Que tem lá com o BR. É isso aí. Tá bom, querido? Um grande abraço para você, Heber. E até a próxima, espero que seja em breve. Ok, um abração. Fica com Deus. Um abraço. Chegamos ao final de mais um Collab Trends, agora em 2023. Eu conversei hoje com o Heber Cardoso, que é o CEO do Brasa. Então você já sabe, continue com a gente nos canais, nos nossos canais do Alfa, tanto no YouTube como no Spotify. Até o próximo programa.